Pio Fernandes nasceu em 29 de agosto de 1983 e sempre teve uma vida muito complicada. Quando criança, foi vítima de abuso, além de ter crescido em um ambiente instável, exposta constantemente à violência doméstica. Fernandes também dizia ser odiada por sua mãe e, por esses motivos, fugiu de casa aos 11 anos de idade. A garota foi vítima de estupro coletivo e começou a fazer o uso de drogas desde muito nova. Fernandes foi diagnosticada ao longo de sua vida com depressão, incapacidade intelectual, distúrbio de personalidade, síndrome de transtorno pós-traumático, etc. Quando tinha em média 22 anos de idade, ela já tinha 2 filhos, Ezequiel e Virgínia. Pouco tempo depois, ela engravidou do terceiro, que era um menino. Ela sofreu bastante pressão dos pais para abortar, já que ela tinha 2 filhos mais velhos que já não davam muita atenção. Fernandes também se sentiu frustrada com a gravidez e não queria ter o bebê, mas foi convencida pelo tio-avô do menino, que se comprometeu a criar a criança como se fosse dele. O pai do menino era Arnold Contreras, um presidiário que nunca teve a custódia do garoto. Durante a gravidez, Fernandes iniciou um namoro com um rapaz chamado Luiz, que deu um nome a Gabriel. Eu gosto de anjos. Há um Deus e há anjos. Eles ajudam espiritualmente. O que eu gostava de Gabriel era que ele era o arcanjo da saúde. Ele dá fé. Eu sabia que o nome era forte. Então por isso eu disse para chamá-lo de Gabriel, disse ele. Embora ela tenha prometido ter o bebê, Fernandes abandonou Gabriel na maternidade assim que ele nasceu. Como prometido, em fevereiro de 2005, Michael, o tio-avô, que era homossexual e morava com David Martinez, seu namorado na época, pegou a criança e cuidou até seus 3 anos, aproximadamente. Nesse tempo, Gabriel era feliz e saudável, porém, seus avós exigiram a entrega da criança, sob o argumento de que 2 homens gays não poderiam criar um menino. Em 2012, a mãe do garoto decidiu levá-lo para morar com ela e o novo namorado, Isauro Aguirre. O interesse estava em receber os benefícios sociais da criança. Com 7 anos, o garoto foi morar no humilde apartamento de sua mãe, onde divide espaço com mais 2 irmãos menores de idade, Ezequiel e Virgínia. O destino de Gabriel estava prestes a sofrer uma reviravolta. Um dia, Gabriel, com apenas 7 anos, fez uma pergunta à sua professora, Jennifer Garcia, e isso a deixou muito preocupada. O menino perguntou se era normal que as mães batam nos filhos. Obviamente, a professora estranhou aquela pergunta e o questionou. Gabriel foi além. Perguntou se era normal apanhar de cinto e se era normal sangrar. A professora tentou ajudar a Gabriel, mas o caso caiu nas mãos de Stephanie Rodrigues, uma assistente social que tinha pouca experiência para um trabalho que exigia muito. Outros assistentes sociais chegaram a ir à casa de Gabriel algumas vezes. Contudo, ao que tudo indica, somente na primeira vez pediram para ver o garoto, quando ele apresentava apenas marcas de surra de cinto. Em nenhuma das outras vezes que houve a denúncia, pediram para ver Gabriel. Elas simplesmente aceitavam o que Fernandes e Isauro relatavam e iam embora. Até mesmo os policiais, quando eram chamados, nada fizeram. Certa vez, inclusive, um desses policiais se dirigiu até a residência, pediu para Gabriel entrar em sua viatura e lhe disse que se ele mentisse de novo, quem seria preso era ele. Assim, nenhuma das ações das autoridades resultou em uma decisão que salvaria a vida de Gabriel.
O abuso que o menino sofria estava piorando. Ele começou a ir para a aula sem alguns fios de cabelo, com feridas no couro cabeludo, lábios inchados, hematomas no rosto ou ferimentos causados por tiros de uma pistola de ar comprimido. Garcia reforçou suas queixas junto aos serviços sociais, e alguns membros da família, preocupados, também pediram ajuda. Em 22 de maio de 2013, Fernandes e Isauro ligaram para a emergência dizendo que seu filho não estava respirando. Disseram que ele estava brincando de luta com seu irmão mais velho e se machucou. Fazia 8 meses que ele havia ido morar com eles. Isauro, que estava ao telefone, foi orientado a fazer o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar até que os bombeiros chegassem, o que não aconteceu, pois quando os paramédicos se aproximaram, não havia ninguém tentando ressuscitá-lo. Isauro e Fernandes não demonstraram preocupação com a criança. Não se mostraram abalados, nenhum sinal de remorso ou arrependimento. Nada. Gabriel não respirava, seu coração não batia, e a mãe somente se mostrava preocupada com seus gatos de estimação. Os paramédicos, ao serem chamados para o atendimento de emergência, acharam que se tratava apenas de um caso de parada cardíaca. Mas, enquanto faziam o procedimento de RCP na criança, começaram a notar as manchas em seu corpo e pensaram se tratar de algum tipo de doença de pele, até começarem a se dar conta da gravidade do problema. Os sinais de violência impressionaram: fratura craniana depressiva, garganta queimada, ferimentos e cortes pelo rosto, olhos roxos, cortes em todo o seu corpo, abrasões no dorso do pé, como se tivesse sido arrastado, marcas de cordas no tornozelo, perfurações no corpo ocasionadas por tiros de pistola de ar comprimido, marcas de cigarro, diferentes níveis de ferimentos, recentes e mais antigos. Um dos bombeiros que esteve na casa de Gabriel para o atendimento de emergência disse que em mais de 20 anos de profissão foi a emergência mais assustadora da qual já participou. Gabriel ficou em coma induzido e morreu 2 dias depois, em maio de 2013. Tinha apenas 8 anos. Sua autópsia levou 2 dias para ser concluída, devido à quantidade de ferimentos e sinais de agressão. O médico legista que realizou a autópsia relata que Gabriel estava com o estômago cheio de fezes de gato. A mãe e o padrasto do menino de origem latina que morava em Los Angeles foram a julgamento. Fernandes e Isauro foram acusados de homicídio culposo em 1º grau. A promotoria de Los Angeles anunciou que iria pedir a pena de morte para os dois. No começo, apenas um julgamento seria realizado, mas depois foi decidido julgar o casal separadamente, por medo que as limitações intelectuais de Fernandes, atestadas pelos especialistas que a examinaram, atrasassem o processo. Os próprios irmãos de Gabriel, que testemunharam a portas fechadas no julgamento por serem menores de idade, confirmaram que o garoto era forçado a comer fezes de gatos se não limpasse bem a caixa de areia do animal. Ezequiel e Virgínia afirmaram que o irmão era constantemente espancado pelo padrasto, que usava palavras homofóbicas contra o garoto por suspeitar que ele fosse homossexual. O irmão mais velho revelou à polícia que foi obrigado a bater no menino, pois, segundo Isauro, Gabriel seria gay e isso justificava a agressão. Eles também explicaram que a mãe e o namorado o trancavam em um móvel que tinha em seu quarto, sem dar comida ou deixá-lo ir ao banheiro.
Gabriel ficava preso nesse armário à noite e às vezes durante o dia, com os tornozelos algemados, meia na boca e uma faixa no seu rosto. Na época de sua morte, ele tinha 1,24 m de altura e pesava 25 quilos. O advogado de Isauro, incapaz de negar as provas da causa da morte de Gabriel, baseou sua defesa em argumentar que o espancamento não foi premeditado, mas o resultado de um acesso de raiva. Ele pediu aos jurados que condenassem seu acusado por homicídio em segundo grau, mas não conseguiu convencê-los. Isauro Aguirre foi condenado à morte e aguarda a execução em uma prisão da Califórnia. Depois de ouvir a condenação do padrasto de Gabriel, Fernandes decidiu se declarar culpada, evitando um julgamento e a pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Fernandes cumpre pena desde junho de 2018, em um centro feminino da Califórnia. Fernandes e Isauro não foram os únicos a serem julgados. 4 assistentes sociais foram acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos. Eles haviam sido demitidos logo após a morte de Gabriel. Durante seus momentos na sala de aula, a professora Jennifer Garcia notou sua inteligência e dedicação aos estudos. A professora mostrou o trabalho que as crianças haviam feito para o Dia das Mães. Gabriel participou desse momento e em sua carta dizia: "Desculpa, mãe, eu vou ser melhor. Te amo." A morte de Gabriel foi resultado de uma série de erros por parte do Departamento de Serviços de Infância e da Família do Condado de Los Angeles. Em conjunto com a alta carga de trabalho, a equipe de assistentes responsável pelo caso estava muito sobrecarregada. Cada assistente cuidava em média de 30 casos e, devido à sobrecarga de trabalho, não conseguiam dar a devida atenção a todos os casos. A minissérie documental O Caso Gabriel Fernandes, produzida pela Netflix, contém 6 episódios que narram a história do garoto.